Olá, tudo bom? Pastor Marcelo Matias aqui de Serafina Correia. Você confia realmente em Deus? Até que ponto vai o seu nível de confiança? Roda-se uma historinha de um grande malabarista que estava em uma cidade preparando-se para um grande evento, mais uma das suas façanhas, e aquele rapaz então preparava todo o seu material de segurança para aquela apresentação que ele ia fazer. Ele prendeu um cabo de aço em um prédio em seu topo, um prédio com 3, 4 metros de altura, e aquele cabo de aço atravessava então um prédio, um edifício, até o outro edifício, até a outra extremidade do outro edifício, dando aí uma distância boa, um cabo bem fixado, obviamente preparado com sistema de segurança, equipamento de segurança. Enquanto ele se preparava para a sua grande apresentação, toda a cidade, toda a pequena cidade se preparava para ver e observava os preparativos daquele rapaz que ia se preparando para mais uma grande exibição. E o show começou, o espetáculo começou, e diz a história que aquele rapaz então começa a atravessar aquele cabo de aço, pedalando em seu monociclo, sobre aquele cabo de aço, de um lado ao outro do prédio. Ele ia e voltava, e à medida que ele fazia esse percurso já extremamente difícil, complexo a qualquer homem, a qualquer pessoa que não tem a habilidade que ele tinha, ele carregava alguma coisa junto com ele. Primeiro ele carregou alguns sacos de cimento, um saco de cimento, depois ele carregou alguns tijolos no braço, depois ele carregou uma cadeira na mão, em uma das mãos, e assim ele ia fazendo de um lado para outro, dificultando ainda mais a apresentação, a performance que ele estava apresentando ali. Um dado momento ele pega um animal, um cachorro de médio para grande porte, abraça em um dos braços, sobe com dificuldade em seu monociclo e pedala em cima daquele cabo de aço de um lado ao outro. A cada pedalada, a população, o povo, a plateia lá embaixo ficava apreensiva. Aquela plateia já estava vibrando anteriormente com cada superação daquele rapaz, daquele jovem, mas naquele momento eles tiveram medo. Quando viram que aquele rapaz pegou um cachorro, um animal pesado, talvez o objeto, a coisa mais pesada que ele usou para atravessar aquele cabo de aço, e começou a pedalar, e começou cuidadosamente a atravessar, apenas se equilibrando em cima do seu monociclo e do cabo de aço. E a plateia ficava polvorosa, tensa, apreensiva, e então aquele rapaz consegue concluir o percurso, chega do outro lado e todo mundo aplaude, todo mundo celebra, todo mundo diz e exclama o quanto ele era habilidoso, o quanto ele era bom naquilo que fazia. E aquele cara, vendo que chegava ao ápice da sua apresentação, ele fala: vocês acreditam em mim? Vocês viram a habilidade que eu tenho? Vocês confiam na minha destreza? E aquela população batia a palma e gritava: sim, nós confiamos! Nós acreditamos, nós estamos vendo quanto você é bom. Vocês acreditam que eu ainda posso me superar ainda mais? E todo mundo, sim, nós acreditamos. Então eu preciso de um voluntário. Sobe alguém aqui que eu vou carregar essa pessoa em meus braços, de um lado ao outro, por sobre o cabo de aço. Naquele momento, a história fala que a população se cala, alguns riem constrangidos, outros dão risadas, porque na verdade ninguém tinha coragem de subir lá em cima. Por mais que confiassem, por mais que dissessem que acreditavam naquele homem, ninguém tinha coragem de subir aquele prédio e colocar a sua vida nas mãos daquele artista de rua. Confiavam, acreditavam, até o ponto em que as suas vidas não estavam dependendo da manobra, da destreza daquele homem. É engraçado que a nossa vida cristã é a mesma coisa. Dizemos que confiamos em Deus, dizemos que acreditamos no Senhor, dizemos que a nossa vida depende dEle, que entregamos todas as coisas nas mãos dEle e confiamos, mas na hora de fato que precisamos entregar, deixar que a nossa vida esteja aos cuidados dEle, aí a gente gela, aí a gente pensa duas vezes. É por isso que o texto que o apóstolo Pedro narra ali na sua carta, escrevendo 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele vai dizer: lance sobre ele, ou lançando sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele é quem cuida de nós. A palavra lançar ali no original quer dar a ideia de pegar alguma coisa e soltar, tirar das mãos.
né? Deixar cair, deixar que ela siga o seu rumo. O que Jesus está dizendo ali, ou o que Pedro está dizendo ali, é que nós precisamos lançar, deixar a nossa vida sob os cuidados de Jesus. Lançar, soltar, deixar que ele faça aquilo que tem que fazer. E fala a verdade, a gente tem uma dificuldade tremenda com isso. Volta e meia a gente deixa na mão de Cristo, mas daqui a pouco a gente vai lá e pega de volta e tenta resolver no nosso jeito. Até que ponto você confia em Jesus? Deixar e depois pegar de volta? Ou dizer que confia, mas na verdade não se entregar totalmente nas mãos dele? Isso não é confiança. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você confie nele, a ponto de deixar a sua vida nas mãos dele e descansar. É difícil. Volta e meia eu me pego em algumas situações e eu tenho que fazer esse exercício e a ansiedade conflita com a fé. A ansiedade que eu tenho no meu coração conflita com aquela certeza de que Jesus está cuidando e vai cuidar de todas as coisas. Porque, como diria alguém, na teoria a prática é diferente, ou seja, é mais complicado quando você tem que vivenciar isso assim na pele, no dia a dia. Por isso que Abraão foi chamado de o pai da fé. Porque quando Deus, testando a sua fé, testando o seu nível de confiança, pede a ele que sacrificasse seu filho, seu único filho, Abraão, mesmo temeroso, mesmo sofrendo na sua alma, mesmo com medo do que pudesse acontecer, ele pega Isaac, prepara tudo o que era necessário e caminha em direção ao lugar em que supostamente Isaac seria sacrificado. No último momento, apesar de todo o medo, ele foi confiando em Deus e entregando tudo aquilo que ele tinha ao Senhor. E no fim, a sua fé foi provada. E o que Deus queria ver era até onde a confiança de Abraão ia na pessoa dele, na pessoa do nosso Senhor. Sabe, às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para ver, para perceber até onde vai a confiança que nós dizemos ter nele. Confie no Senhor, descanse no Senhor, entregue-se diante do Senhor, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus te abençoe, uma semana abençoada.